Olha só, vai dar tudo certo. Respira. E não esquece que ninguém te ama mais nesse mundo que seus pais, tá bom? Tá bom. Vamos lá. Que o universo e você me ajudem. Vai dar certo. Hello! E aí, pirralho? Tá ficando velho, hein? Parabéns. Você tá linda. Vocês estão lindas. Essa daqui é a Joana Meirelles. Tudo bem? Você deve ser o Maurício. Sou eu. Prazer. Eu trouxe uma coisinha pra você. Espero que você goste. Feliz aniversário. Eu não acredito que você tá aqui, minha filha. Oi, mãe. Que alegria, Ai, meu tá. amor. Que alegria. Tá bonito. Linda. Olá. Oi. Essa daqui é a Joana, mãe. Oi, Joana, seja bem-vinda. Obrigada. Por favor, vamos entrando, fique à vontade. Por favor, fique à vontade. Licença, licença, licença. Oi, pai. Oi, Amanda. Oi. Pai, essa daqui é a Joana. Joana. Muito prazer. Vem, Joana, quer beber alguma coisa? Eu aceito, Eu sim. vou te mostrar a casa, pra você ficar bem à vontade. Licinha, o que tu tá fazendo com a Joana Meirelles aqui, hein? Ué, trouxe de presente de aniversário pra você. Gostou? Muito obrigada, pirralho. Eu tô com ela. Tu, com a Joana Meirelles, Alice. Pelo amor de Deus. Obrigada pela parte que me toca, viu? Alice, tu tem ideia de quem é a fucking Joana Meirelles? Tem? Quem é a fucking Joana Meirelles? Pai, ela é simplesmente a dona da maior agência publicitária do país. Essa mulher é um fenômeno na área. Todo mundo conhece ela. Com 26 anos, ela pegou uma conta de uma marca de material esportivo sozinha. Ninguém da agência dela, onde ela trabalhava, queria saber disso. Ela pegou sozinha e disse pra eles que eles só precisariam pagar se eles se reerguessem com o projeto. O resultado? Eles não só se reergueram, como quadruplicaram as vendas. Essa mulher é uma máquina da publicidade. Com 28 anos, ela estava multimilionária já. Eu mesmo já mandei meu currículo umas 50 vezes, mas nunca tem vaga. Ou o seu currículo não é bom o suficiente, né? É isso, Alice. Seu irmão é extremamente competente, tá bom? E aqui não é qualquer pessoa que com 27 anos vive do próprio trabalho e sustenta a família sozinho. Sozinho não, que a Amanda também trabalha. Mas a maior parte da renda da família dele vem do trabalho do Maurício. Ah, claro, né? Tem 2 crianças penduradas no pescoço dela o dia inteiro, não tem como, né? Alice, corta esse papo fiado. Me diz uma vez por todas, o que uma mulher desse calibre tá fazendo com uma perrapada que nem tu, que vende a própria arte numa feirinha de rua? Rapada não, tá, querido? Olha só como é que você fala. Que agora os meus quadros estão na exposição da Camila Gri. Sei lá quem é Camila Gri. É quase uma Joana Meirelles, só que da arte. Teve exposição e tudo, tá? Você não avisou a sua família que ia expor seus quadros. Olha que maravilha, Maurício. A Joana é publicitária igual a você. Igual a ele, não é mesmo? Depois da meia-noite. E aí, me conta. Amor, você não vai acreditar. Os quadros da Alice estão jogados num cantinho da galeria. Nenhuma águia perspicaz ia conseguir enxergar aquilo. Eu vou agora nessa galeria arrancar todos os fios de cabelo dessa ruiva, dessa vaca. Eu vou deixar ela careca. Não. Volta aqui. A gente tem que falar com a Joana, a gente tem que pensar direitinho. Não, que pensar direitinho. Não tem que pensar, não. A gente tem que ir lá nessa galeria e perguntar por que os quadros da Alice estão nessa condição, mãe. Não, eu perguntei. Falaram que ordens da galeria. Não, que ordens da galeria, o meu cu, a minha cabeça tá me ordenando ir lá agora e fazer um barraco. Não, menina, não vai. Vamos esperar a Joana, tá? Ah, gente, por que uma mulher tá fazendo uma coisa dessas? Uai, por quê? Porque ela entrou com a bunda e a Alice com o pé, né? E ela tá usando o poderzinho barato dela pra se vingar. Ridícula. Ridícula. Mas barato não. Porque essa galeria, ó... Ai, você entendeu? Mas como é que pode ser tão linda e descontrolada? Eu tô descontrolada? Amor, você é descontrolada. Eu sou descontrolada? Só um pouquinho. Motorista, pelo amor de Deus, toca com esse carro que meu amor vai cometer um crime. Mas me conta, onde foi que você achou essa mulher, hein? Pro seu irmão, ela caiu do céu. Ela deve ter vindo de lá mesmo. Já tem 2 horas que eu tô aqui, até agora meu pai não ofendeu nenhuma minoria, fazendo nenhuma piada, nem meu irmão. Maurício tá em estado de choque. Porque ela é a grande deusa prodígio da publicidade. É. Todo mundo vive admirando a Joana por ela ser bem-sucedida, imponente.
que tem tudo sob controle, mas acabam perdendo o mais legal dela. Qual é? Esse daí que você tá vendo. Quando ela não tenta controlar absolutamente nada. Amanda, Dona Sônia tava falando aqui que você tem 2 filhos. Cadê eles? Tô nos meus pais, tô de day off hoje. Que delícia. A Alice pinta direitinho, mas o quadro mais bonito dela é esse aqui. Engenheira de petróleo. Sabe o que ela fez com isso? Nada. Resolveu viver do hobby pintando e passando dificuldade na vida. Mas a sua filha ama o que ela faz e vive disso. Isso não vale nada pra você? O que vale, Joana, é uma carreira consolidada, né? E pra você é fácil falar assim da minha filha, tendo uma carreira que, pelo que o Maurício falou, você poderia, sei lá, se aposentar com 35 anos. Eu tenho 33 anos, Antônio. E se eu quisesse me aposentar hoje, eu poderia sim. Mas a sua filha não tem somente uma carreira, ela tem mais que isso. Ela tem um dom. Todas essas obras que você tem aqui na sua casa, muito bonitas, por sinal, não foram feitas pela Alicia, né? E o senhor comprou. Esses artistas têm carreira e sua filha não. Engraçado. A profissão da sua filha é linda. Afinal de contas, o que é que seria, hein? De uma casa sem as obras de arte? Nada, seria um quadrado branco de concreto sem graça. Não é não, Dona Sônia? Bom, vamos almoçar? Ô, mãe, a senhora ficou sabendo que a Alice expôs em uma galeria grande e não chamou ninguém da família? Mas como, Alice? Por que você não avisou pra gente lá te prestigiar, minha filha? Pra quê? Meu pai ir lá pendurar meu diploma de engenheiro de petróleo com a ajuda da senhora? Por que você não abre o vinho que a Joana te deu, amor? Nem pensar, meu amor. Aquele vinho é a pérola francesa. Eu só vou abrir esse vinho no dia que eu finalmente for contratado pra trabalhar na agência da Joana. Tá maluco, Maurício? O Maurício me disse que tenta conseguir uma vaga lá na sua agência há pelo menos uns 5 anos. Ele é um menino muito talentoso. Se formou com 20 anos. Qual é o critério? Para trabalhar lá precisa ser igual a vocês? Igual a gente? Uhum. Igual vocês duas. O que você quer dizer com igual a gente? Ué, igual você e a Alice. Que parece que agora as empresas têm que contratar, né, pessoas GLS, porque parece que sofrem preconceito. Eu tenho 2 amigos, isso é uma bobagem. Amigos que... Como é que tá lá no trabalho que você falou que você ia me encontrar? Tá indo. Não, gente, licença. Pessoas LGBTQIAP+. Você quer dizer, né, Antônio? Aproveitar que a gente tá aqui, todo mundo com tempo, acho que eu tenho algumas informações pra você. Você sabia que 21,6% das pessoas LGBTQIAP+, estão desempregadas? Enquanto o índice total de desemprego é de 14,4%. Engraçado, né? Sabia que 33% das empresas não contratariam pessoas LGBTQIAP+, para cargos de liderança? E que 41% dos funcionários da nossa comunidade sofrem discriminação dentro do ambiente de trabalho pela sua orientação sexual ou pela sua identidade de gênero. E não acabou não, tem mais. 61% das pessoas LGBTQIAP+, preferem esconder sua orientação sexual com medo de serem demitidas. É triste, né? Mas não, Antônio. Para trabalhar na minha empresa tem que ser somente competente mesmo. O Maurício é extremamente competente e nunca conseguiu uma vaga lá. Eu não duvido da competência do Maurício. Mas é porque eu trabalho com as mesmas pessoas desde que eu abri a minha empresa. Desculpa. Até parece que você nunca demitiu nenhum funcionário seu, né? Não, eu nunca demiti ninguém, não. Escolho muito bem meus colaboradores. E eu acho que eles são felizes lá.
Mas bora fazer assim, Maurício. Manda seu currículo pra Alice e aí eu mesmo avalio. Quem sabe, né? Surge uma vaga. Tem problema pra você, Maurício? Trabalhar com gente feito eu e sua irmã? Claro que não, Joana, te agradeço, tá? Ótimo. Você e a Alice são amigas há muito tempo? E você e a dona Sônia são amigos há quanto tempo? Como assim? Nós somos casados. É mesmo. Uhum. E você, Amanda? Você e o Maurício são amigos há quanto tempo? O Maurício não é amigo da Amanda. Ela é a mulher dele. Então, com todo respeito, Antônio, eu não sou amiga da Alice. A Alice é minha mulher. A massa tá do agrado de todos? Para, mãe. Para de defender tudo que meu pai fala. Você é um hipócrita. Eu acho engraçado como é que você consegue viver com aquela camiseta de Lula livre pra cima e pra baixo. Toda semana jogando baralho na casa do seu amigo que é casado há 25 anos com outro homem. E você fala que eles são amigos? Não, você fala que eles são um casal. O que passa na sua cabeça? Em pleno 2024, você não consegue entender que eu sou lésbica. O que acontece? Sua família aceita, Joana? Aceita sim, Antônio. Minha família é só a minha mãe. O que ela mais quer é que eu seja honesta e feliz. E não vem jogando a conversa pra Joana, não, que eu tô falando com você. Olha pra mim. Você conseguiu me afastar de toda a minha família porque você é um hipócrita. Você sabia que mamãe sofre com isso todo dia? Sofre, Sônia. Fala, mãe! Porra, vai ficar calada pra sempre o resto da vida? E não vem falar pra eu entender meu pai, não, porque você nunca falou pra ele me entender. Eu só vim aqui porque a Joana me convenceu a vir. E é assim que vocês tratam ela, né? Julgando todos os passos dela, julgando tudo que ela faz, tudo que ela é, assim. Eu, sinceramente, não sei por que eu perdi meu tempo. Vamos, Joana. Não, peraí, só um pouquinho, Alice. Antônio, a primeira coisa que uma pessoa LGBTQIAP+, essa é a sigla correta, precisa do apoio da família. A gente já passa tanta coisa fora de casa, pra quando chegar em casa que deveria ser nosso lar, nosso lugar seguro, tem um bando de dedo apontado pra gente, nos julgando. Olha pra sua filha. A Alice é incrível, corajosa, talentosa, inteligente. Eu tenho certeza que boa parte disso veio da criação de vocês. O fato dela ser lésbica não deveria diminuir o tamanho que ela tem, gente. Pode olhar pra mim? E eu tenho certeza que você, mais do que ninguém, sabe o tamanho da sua filha. Licença. Ai, Joana. Juro. Se eu pudesse, eu tinha tirado uma foto do meu pai, colocado num quadro. Eu não tô entendendo, Alice. Por que você tá rindo depois desse caos que a gente acabou de viver na sua casa? Ai, Joana, porque eu nunca vi aquele homem sem ter uma resposta na ponta da língua. Foi engraçado mesmo. Mas o seu pai é um grandíssimo de um hipócrita, isso sim, viu? Eu sei, né? Sei bem.
Ah, não. Não pode ser. O que foi? Eu não acredito que aquele pirralho teve a cara de pau de me mandar o currículo dele pra te mandar. Depois de tudo. Figura seu irmão, Maurício. Sem noção. Manda aí o currículo dele, eu quero ver. Eu não vou te mandar não, Joana. Tá doida? Não vou mandar mesmo. Cara de pau. Não vou mandar nem se você ameaçar sumir de novo da minha vida. Não te mando. Ei, não fale isso nem brincando mais, viu? Pesei o clima, né? É. Desculpa, linda. Não vou deixar você sumir da minha vida nunca mais. Tá bom? Perdição, corpos na horizontal, como é bom. Mas quando você me chamou de minha mulher, me derreti inteira, Joana. É? Foi? Eu sou sua mulher? Você é minha mulher. Só sua? Só minha. Fala de novo, então. Alice, Alice. A gente tá no estacionamento na casa dos seus pais. Pelo amor de Deus. Mas a gente pode terminar lá em casa, se você quiser. Meu sonho, Joana, ele não vai dar. Vou dar aula pras crianças amanhã. Tem que arrumar tudo, tá uma zona. Quer ajuda? Do meu jeito que eu tô, a gente vai bagunçar mais, né? Você não acha? Você engana direitinho, né? Com essa carinha de santa. De santa não tem nada. Mas se bem que mais um pouco eu descubro o gosto por dentro e por fora. Seu efeito duradouro, quase milagroso, me entorpece a calma. Te conhecendo e te tendo na palma. Posso jurar, eu sou tua. A Bulbasaura meteu essa pro Tonhão. Não creio. Para de chamar ela assim, Rafael. Amor, que é mais forte do que eu. Mas sério que ela acabou com a raça dele nessa classe assim? Amigo, foi a primeira vez que eu vi minha família desse jeito, em silêncio. Eu daria tudo. Daria até metade do meu salário pra dar esse almoço. Só a metade do salário eu daria. Só pra ver a cara do Antônio na frente de todo mundo, tomando esse festa Bulbasaura, toda chiquérrima, belérrima. Nossa Senhora. Tanto elogio numa frase só pra Joana? Não sei. Tô feliz em ver você assim, aliviada desde que conheceu ela. Toda iluminadinha, sorridente, feliz. Se você tá feliz, eu também fico, ué. Fazer o quê? E ela também não é essa demônia toda, né? É só uma demoninha. Tá gostando da Bulbasaura, né? Gostar demais também, tá? Segure sua ondinha. Uma coisa de cada vez, o processo de gostar é feito por etapas. Que etapa? A próxima, Ah, a bolsa da Birkin, tô de olho. Rafael, vai. Tô de olho na bolsinha dela. Mas aqui, afinal, quanto que é uma bolsa dessa? Pra mais de 50 mil. Uma bolsa? Sim, uma bolsinha. Mais de 50 mil uma bolsa? Isso, querida. Ai, rico é muito burro. Tem alguém que paga mais de 50 mil numa bolsa? Que paga. Se eu tivesse dinheiro, eu pagaria, meu amor. Uma bolsa chiquérrima daquela. Que nada. Capaz de ser assaltado aqui na lata e perder, né? Melhor não. Muito bom. Mas fala pra mim. Como é que você tá se sentindo? Do quê? Em relação ao almoço. Como é que tá reverberando aí? Falar que eu tô ótima é mentira, né, amigo? Não tem como. É muito triste ver que a minha família virou um caos só porque eu sou quem eu sou. E eu amo quem eu amo. Meu pai nunca vai entender nunca. Pra ele eu vou ser sempre uma criminosa só por ser sapatão. E minha mãe vai ser sempre submissa a ele. E minha ida pra lá agora serviu pra eu ver que vai ser sempre assim. Não vai mudar, não adianta. Mas eu acho que deve ser muito legal participar de uns momentos de família em paz.
feliz, sabe? Também não sei o que é isso. Mas não vai ser. Meu pai é só uma aberração, não. Pra mim também. Brincadeira. Brincadeira, mano. E meu irmão ama que ele odeia tudo que eu faço e quem eu sou, né? Porque daí ele vira o salvador da pátria. Mas ainda bem que a vida me deu você, né? Meu irmão do coração. Que cuida de mim, que me protege. Sabe que eu vou estar sempre aqui, tá? Pra te proteger, te acolher sempre que você precisar. Eu sei que eu tenho um jeito meio estúpido de ser e de dizer coisas que podem magoar e te ofender. Mas na verdade é só meu jeito de demonstrar carinho. Eu gosto muito de você. É um jeito torto, mas eu gosto, tá? E lasque-se sua família. Ainda bem que a gente tem a gente, né? Tá bem. Dá um abraço. Te amo. Isso que do coração. Bucão, você tá em casa? Joana, a Camila tá boicotando a Alice. Ah, menina, você vai me matar de susto. Ah, eu falei pra tocar a campainha, mas você sabe que nada segura ela? Joana, atenção, foco! Camila Hungria está boicotando a nossa artista. Já é tão difícil viver de arte nesse país, né? É sério, gente? Isso vocês foram lá, é verdade? É sério, seríssimo. Eu fui na galeria. Só tinha um quadro da Alice lá no fundinho, tá? Aonde? Lá no fundinho. O resto tava no chão. Que filha da puta, né? Foi o que eu disse. E quando eu perguntei pra atendente por que tava daquele jeito, ela respondeu: ordens da galeria. É, ou seja, entregou que a dona do estabelecimento é uma filha de uma puta. Liga pra Alice e conta pra ela. Não vou ligar pra Alice, não. A gente saiu de uma loucura da casa dos pais dela agora. Ela tá toda aperreada. Não vou levar problema pra Alice. Liga pro Rafael. Ô, meu amorzinho, você sabe quando você fica puta assim? Eu fico linda. Mas também meio burra, né? É óbvio que ele vai contar na hora pra Alice. E outra, você não viu que foi uma loucura o almoço? Acabou de falar. Ai, desculpa. Eu fiquei tão imbuída com essa revolta que nem lembrei. Foi horrível, minha irmã? Foi terrível, meu irmão. Mas assim, a Alice saiu rindo no final, porque eu também falei mais verdade na cara daquele pai dela, né? Mas ela tá preocupada. Não vamos... A gente vai resolver isso aqui. Tá. Mas o que você falou pro pai dela? Que eu tô muito curiosa. Acabou com ele na educação, né, minha irmã? Amo quando você faz isso. O que foi, gente? Conta a fofoca! Porra! Fofoqueiras! Acabei com a raça dele. E aí, como é que foi? Se tentar prender, vai se arranhar. Boicotando os artistas da sua própria galeria, Camila? Ela instiga, magnetiza, cuida do boy pra não machucar. Lambe mastiga, quando ela brinca, língua com a língua pra te deixar. Lambe, lambe.